Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Estamos aqui novamente por este canal para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente o ar, soltar devagarinho, conectar o nosso pensamento com Jesus, rogar a Ele que esteja nos abençoando nesse instante, abençoando o nosso lar, abençoando nosso bairro, nossa cidade, nosso país, trazendo harmonia entre as pessoas, que os bons espíritos possam estar nos acompanhando, nos iluminando e nos inspirando, não só neste momento, mas durante toda esta semana. E que possamos desfrutar de momentos de reflexão, de meditação e de estudo. Que assim seja. O nosso tema de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, é o tema Semeadura, a lição número 35. Psicografia de Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Começa assim: mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, quem disse essa frase, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. E Emmanuel começa: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Então aqui Emmanuel chama a atenção para que nós possamos ter foco nos atos da vida diária, os atos corriqueiros de todo dia. Ainda que estejam obedecendo certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações de milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal se enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Uma reflexão profunda de Emmanuel a respeito da semeadura. Nós sempre ouvimos, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E a gente muitas vezes fala essa frase sem a devida reflexão. Tudo que nós semearmos vai vingar. Essa é a mensagem de Jesus. Mas, tendo semeado, cresce. Tudo cresce. Tudo que é semeado, que é jogado por nós, toda semente jogada por nós, ela cresce. Então, a semente da palavra amiga, a semente do pensamento positivo, a semente da fraternidade, a semente da tolerância, a semente do perdão, tudo isso um dia cresce. Assim como a semente da maledicência, a semente da raiva, do ódio, a semente da ira, a semente da violência. E muitas vezes na vida diária nós nos
nos compromissos do mundo mesmo, como disse Emmanuel. Às vezes, cumprindo obrigações do mundo. Por exemplo, alguém que está num cargo de chefia e precisa chamar a atenção do subordinado. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse ato que eu preciso fazer, né? Cumprir essa obrigação. Mas como é que ela é feita? Ela é feita com firmeza e amorosidade, ou ela é feita com a raiva, com soberba, humilhando a pessoa? Não é? Se eu vou corrigir um filho dentro de casa, que papel dos pais, né? Dos avós, dos tutores, enfim. Se eu vou corrigir um filho, uma criança, um adolescente, como é que eu estou agindo, cumprindo essa tarefa? E são nas pequenas coisas, nas tarefas do dia a dia, em que nós vamos semeando muitas vezes as sementes que nós colheremos realmente no futuro. E toda ela vai crescer. E interessante que ele menciona, né, que espíritos diversos permanecem várias encarnações na mesma atitude, errando sempre, semeando sementes sementes do mal que mais para frente vão ser colhidas. E ficam num círculo vicioso que os puxa, os mantém em paixões inferiores. Quantas pessoas, né, nos vícios, e não é só vícios de droga que ainda continua alastrando e destruindo vidas, mas nos diversos vícios. O vício da maledicência, o vício da intransigência, o vício da gula, o vício da reclamação, do pensamento negativo, né? Então, o vício da vitimização, que às vezes a gente se vitimiza diante da vida e das pessoas, e isso vira uma constante, essa vitimização, e quanto mais a gente vai plantando essa semente, mais essas diversas sementes vão crescendo. Me fez lembrar o livro dos missionários, né? Do livro dos Mensageiros, que até passou no cinema, o filme Nosso Lar 2, em que demonstra justamente isso, que muitas vezes nós prometemos uma conduta, nós prometemos seguir uma linha de ação nesse mundo, nós prometemos tarefas nesse mundo, que muitas vezes, ao longo do caminho, nós vamos nos dispersando e muitas vezes falhamos. E temos que retornar, mas a misericórdia divina é infinita. Nos concede várias oportunidades para retornarmos. Mas se nós não começarmos agora a mudar de atitude, né, fazendo uma reflexão desses atos da vida diária, o que eu estou semeando dentro da minha casa? Porque às vezes nós somos trabalhadores, né, do lar espírita, e muitas vezes somos comprometidos com as nossas tarefas do lar espírita, mas esquecemos das nossas tarefas em casa, que são importantes. Muitas vezes queremos abraçar missões grandiosas, ser destaque, né? Muitas vezes no meio espírita, mas esquecemos que lá em casa tem a nossa maior missão, na comunidade temos a nossa maior missão, no mundo em que vivemos temos a missão, na sociedade como um todo, perante os amigos, temos uma missão também, né? Então, que sementes estamos semeando dentro de casa? É o nosso maior desafio de sermos espíritas cristãos dentro de casa. E aqui nós não vamos falar sobre a nossa postura de querer transmitir conhecimentos ou ensinamentos dentro de casa, ou exigir condutas dentro da nossa casa de pessoas que muitas vezes não professam da nossa fé, sermos aquele que vai ditar as regras, aquele que transparece conduta ilibada. Eu sou espírita, eu vou tantas vezes na casa espírita, eu pratico a caridade. Muitas vezes nós queremos convencer, né,
arrebanhar quem está dentro de casa ou dentro do nosso círculo de amigos para a nossa fé, para professar a nossa fé. Mas muitas vezes não é disso que eles precisam do nosso carinho, do nosso amor, precisam da nossa conduta cristã. Não podemos ser o palestrante dentro de casa ou aquele que vai exigir que os outros professem a nossa fé, porque o exemplo é o maior meio de educação. Não adianta nós sermos doutrinadores em casa, ou sermos palestrantes, ou darmos lições evangélicas em casa, só da boca para fora, sem a conduta. E nós vamos acabar afastando as pessoas. Então essa semente que Jesus fala, a semente do bem, ela deve ser observada diariamente, né? E Emmanuel diz, o bem leva à vida e o mal leva à morte. Porque toda semente que direcionada contrária ao bem, ela nos puxa para baixo, né? Ela é pesada. O bem, o amor, o carinho, o afeto, as virtudes, por mais que seja difícil que a gente conquiste, elas nos trazem a vida, a verdadeira vida. Viver em paz, viver com harmonia, viver com sabedoria, né? A sabedoria não é ter muito conhecimento, né? O sábio não é aquele que tem muito conhecimento, que é letrado, que lê diversos livros, ou que sabe de cor os evangelhos, a doutrina, as citações dos livros. Sábio é aquele que usa o conhecimento de maneira que possa auxiliar quem está à volta. Que usa o conhecimento para o bem. Esse é o sábio. E na medida certa, nem mais nem menos. Emmanuel também diz assim, somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Somente quem faz o bem tem a consciência tranquila. E quando a gente tem a consciência tranquila que fez o melhor, mesmo que o mundo seja contrário, ou mesmo que nós recebamos várias críticas, se a nossa consciência estiver tranquila, nós somos livres, nós somos leves, né? Então, a nossa consciência é que vai ditar o caminho a ser seguido. Perguntaram para os espíritos, né, no livro dos espíritos, onde estariam gravadas as leis divinas, né? E eles responderam, na consciência. Então, toda vez que nós formos agir, nós precisamos pensar antes de agir, né? Não agir por impulso. Toda vez que nós formos agir, nós pensamos, pedimos a proteção do alto, e vem a resposta, e nós agimos, e aquilo ecoa dentro do nosso coração como se fosse, não, é desse jeito que eu preciso fazer. Mesmo com opiniões contrárias, a nossa consciência estando tranquila, nós estamos dentro da liberdade. Então, toda semente que nós semeamos, ela cresce. Cresce, gente. Pode ser inocente, pode ser aquele comentário infeliz inocente, né? Pode ser aquele comentário maldoso inocente. Aquilo depois cresce. Pode ser uma mentira contada. Isso daqui é uma mentira que não vai fazer mal a ninguém. Ela cresce, né? Então, um pensamento negativo que a gente manda, um pensamento de raiva, aquele pensamento de raiva, de ódio ou de desejo de vingança, ele sai aqui da nossa mente, ele cresce, ele tem vida, ele tem consistência material, pensamento, né? Pensamento é vida, a gente cria o pensamento e ele vai se juntando a outros do mesmo nível e vai crescendo, formando uma
uma massa, né? Como relatou André Luiz num dos livros, quando ele desce para a crosta terrestre, ele vê uma massa cinzenta e ele pergunta, né, para os orientadores, mas o que seria essa massa cinzenta sobre a cidade? E eles respondem, são os pensamentos dos homens. Olha que coisa forte, hein? São os pensamentos dos homens, criando uma massa cinzenta e pesada em cima da crosta terrestre. E toda vez que a gente liga o pensamento negativo, a gente está ligada com essa massa, com essa egrégora, com essa energia lançada por todos nós. E nisso, os templos religiosos, os centros espíritas, toda a instituição voltada para o bem, quando se une em oração, eu penso que eleva o pensamento positivo e dissolve parte dessa massa cinzenta criada por nós mesmos. Daí a importância da oração. Daí a importância de adoração, seja em qualquer templo religioso. Todo pensamento bom, positivo, lançado no ambiente, ele transforma o ambiente. Façamos essa experiência na nossa própria vida diária. Emmanuel fala, né? Ainda que obedeçamos os ditames do mundo, para observar a contribuição da qualidade, para observar a qualidade da nossa contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Então, no trabalho, em casa, no trânsito, na reunião de família, na reunião de amigos, passando pela rua, no vizinho, que contribuição nós estamos, qual é a qualidade da nossa contribuição? Então, é uma responsabilidade grande que nós temos. E ainda, é interessante que ele diz, o mal e o bem crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Evidentemente, nós estamos num planeta de prova e expiação, caminhando para um planeta de regeneração. É natural que o bem e o mal cresçam junto de nós. Nós vemos a toda hora. Mas qual é a nossa postura diante das circunstâncias, né? Qual é a postura? Mesmo diante do mal, qual é a nossa postura? Diante de uma briga, né? De uma discussão entre as pessoas, diante de uma ofensa entre um e outro, mesmo que a gente não esteja participando, qual é a nossa postura? Qual é a nossa contribuição, né? Nós vamos lá e vamos dizer, nossa, realmente ele te ofendeu, nossa, a gente vai alimentar isso? Ou a gente é aquele que vai levar a paz, a harmonia? É muito difícil. Nós estamos ainda num processo de evolução. Mesmo diante de uma injustiça, que a gente entende que é injustiça, uma briga vai entre dois amigos e a gente presencia uma injustiça, muitas vezes nós tomamos partido, né? Não, foi errado, eu não concordo. Não, eu não falaria mais com tal pessoa. Será que é essa a postura que a gente está colocando? Ou nós, lembrando, né, a oração de São Francisco, a gente consegue levar a paz no meio de um conflito? A gente consegue levar o amor? A gente consegue levar uma palavra amiga? A gente consegue ponderar nas circunstâncias? Nem sempre a gente consegue 24 horas por dia, mas é essa atenção que Emmanuel nos chama. A qualidade da nossa contribuição na vida diária. Estamos vivendo tempos, a gente sempre fala, né? Estamos vivendo tempos difíceis. Não, estamos vivendo tempos desafiadores, onde nós precisamos ter a nossa postura de espírita cristã e em todas as circunstâncias da vida diária, né? E realmente, às vezes, o que é mais difícil é dentro de casa, porque é onde nós estamos, as pessoas nos conhecem os nossos defeitos, e é um desafio maior. Tem um livro que eu gosto muito, de mensagens curtas, Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E lendo ontem,
caiu num capítulo intitulado assim: Você é o jardineiro da sua vida. Começa com uma citação de Lísias, no nosso lar. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então vem de encontro ao que Emmanuel nos pôs aqui. Nós vivemos daquilo que cultivamos, né? E o que é que nós cultivamos? E mais ainda, né? Se nós cultivamos sementes equivocadas até aqui, até agora, ok, vamos reconhecer isso, mas daqui para frente, a partir de hoje, que eu posso fazer as coisas diferentes, vamos pensar nessas atitudes pequenas da vida diária e prestar atenção para ver se nós estamos agindo realmente como cristãos e prestar atenção nas pequenas sementes que a gente semeia. E quando aqui o título diz: Você é o jardineiro de sua vida, isso quer dizer que num jardim nós podemos semear várias flores. Mas muitas vezes entre as flores nascem também as ervas daninhas, que sutilmente às vezes a gente semeia, às vezes nem pensando que são coisas inocentes. Mas muitas vezes essas ervas daninhas, se a gente deixar crescer, elas acabam sufocando as flores, não é? E cultivando o nosso jardim, lembrando que todo jardim tem flores, as flores têm perfume, beleza, mas muitas vezes ela tem espinhos também, né? Então, nem tudo são flores. Precisamos lidar também com os espinhos da vida, porque são os espinhos da vida, aquilo que muitas vezes machuca, aquilo que incomoda, aquilo que dói, né? É a ferramenta que vai nos fazer crescer, sermos pessoas melhores. É o pontinho em que nós precisamos melhorar. Se o espinho está na família, é ali que nós precisamos melhorar. Se o espinho está no relacionamento amoroso, é ali que nós precisamos trabalhar e cultivar melhores sementes. Se o espinho está no vizinho, precisamos prestar atenção, no trabalho, no mundo como um todo, né? Então, não prestemos atenção e não queiramos somente flores no nosso caminho. Vamos prestar atenção nos espinhos e agradecer a Deus por a oportunidade de aprender com eles, de aprender com a dor. Parece estranho a gente falar aprender com a dor e agradecer pela dor. Mas Paulo de Tarso, São Paulo, dizia: em tudo dai graças. Por quê? Porque se veio até nós, é porque nós precisamos trabalhar com esse material, com essa ferramenta. E se nós precisamos trabalhar com essa ferramenta, é que ela vai melhorar o nosso íntimo, vai trazer a felicidade, vai trazer a harmonia. É uma etapa da nossa evolução que a gente precisa vencer. Porque nenhum filho que pede pão, Deus dará pedra, né? Então, nós sempre vamos receber aquilo que nós merecemos e precisamos no momento, né? Então, façamos semeaduras leves, façamos semeaduras do bem, para que o bem permeie a nossa volta. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana de bastante paz, tranquilidade, harmonia, prestando atenção nas nossas sementes e que estejamos em paz conosco mesmo. Que assim seja.